Servir ao exército foi um sonho que se tornou realidade. Fiquei em uma das maiores bases da América. Há muitas coisas para fazer nas proximidades, seja ir à praia surfar, nadar ou tomar uma bebida no pier. As pessoas por aqui são tranquilas e há uma vibração meio surfista no bairro para onde me mudei. Então, numa noite fria, acordei desorientado e longe do meu beliche. Olhando em volta, vi que não havia nada por perto. Nenhuma outra pessoa num raio de quilômetros. Apenas terreno plano e sujo, com colinas ao longe, e o céu negro, cheio de estrelas e uma lua cheia acima. Eu devia estar sonâmbulo, pensei comigo mesmo, esfregando os olhos para tirar o sono. Eu estava marchando em meus sonhos enquanto lembrava dos meus dias de treinamento básico, e de alguma forma acabei no meio do campo de terra. Olhei em volta, em todas as direções, e vi luzes à distância atrás de mim. Pelo menos, eu tinha uma ideia de que caminho seguir agora. Virando-me, comecei a caminhar de volta para a base, minhas pernas bambas por causa da longa caminhada enquanto dormia. Parecia surreal estar ali no meio da noite e eu não entendia como isso poderia ter acontecido. Eu já tinha sido pego sonâmbulo uma ou duas vezes antes, mas nunca tinha chegado tão longe. Parte de mim se perguntou com medo paranoico quantas vezes isso aconteceu sem que eu percebesse. Caminhei sozinho por alguns minutos com uma sensação cada vez mais estranha, como um formigamento na nuca. Depois de um tempo, comecei a suspeitar que era aquela sensação de que alguém estava me seguindo. Parecia instintivo, um resquício de alguma época passada, quando os humanos realmente tinham que se preocupar em serem perseguidos durante a noite. Assim que tive essa sensação, alguém tossiu na escuridão atrás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e minha pele ficou igualmente arrepiada enquanto ele falava. Sua voz profunda, rouca e autoritária. "O que você está fazendo aqui tão tarde da noite?" A voz perguntou. Ele se aproximou e, sob a luz da lua, pude vê-lo com mais clareza. Minha voz ficou presa na garganta quando olhei para seus olhos e vi que eram amarelos, como os de um gato, de um lobo ou de uma cobra, talvez. "Não lhe disseram para ficar no seu beliche a essa hora?" Seu tom era predatório e assustador, mas seu comportamento era amigável. A parte do meu cérebro que me dizia para correr foi subjugada por uma voz desconhecida que me disse que estava tudo bem e que eu não deveria me preocupar com nada. Olhei o uniforme dele, vi que usava um uniforme do exército, com o distintivo indicando que ele era um oficial. Desculpe, senhor, eu sou sonâmbulo, eu estou voltando para a base", falei preocupado. Ele mostrou os dentes em um sorriso e disse que caminharia comigo por um trecho até a base. "Devemos ser parentes distantes de algum lugar no futuro", disse ele enquanto caminhávamos. Quanto mais o tempo passava, mais culpa eu sentia por ter quase fugido daquele homem. Ele era apenas um homem comum, e a conversa ficou mais fácil à medida que construímos um relacionamento e eu contei a ele sobre minha vida, minha formação e de onde eu era. Quando olhei para seu rosto, fiquei chocado com o que vi. Talvez, realmente, houvesse uma ligação familiar entre nós. À medida que nos aproximávamos das luzes da base, percebi que havia uma semelhança impressionante entre nós. Ele não parecia assim quando o vi pela primeira vez. Os olhos dele eram amarelos antes e agora estavam castanhos. A verdade é que estava escuro no campo de terra e eu não tinha conseguido ver seu rosto com clareza até então. "Conte-me mais sobre seus pais", ele disse. "Quero saber tudo sobre eles, como eles são." Comecei a falar novamente, sentindo-me hipnotizado enquanto olhava nos olhos castanhos e rodopiantes do homem mais velho. Ele andava cada vez mais devagar e eu acompanhava seu ritmo. A base estava mais próxima agora. Eu podia ver que as luzes estavam muito brilhantes à frente, mas elas estavam ficando mais escuras de repente.
As luzes estavam desaparecendo. Mas como? Estávamos andando para trás? Eu estava andando? Ou algo estava me arrastando? Levei alguns momentos para afastar a estranha névoa sonâmbula da minha visão e percebi que estava em uma espécie de transe. Quando olhei novamente para o rosto do homem, fiquei surpreso com o que vi. Ele não tinha apenas uma semelhança sutil comigo. Ele poderia ter sido meu irmão gêmeo perdido. Seus olhos eram do mesmo tom de castanho, o cabelo curto e preto, sua mandíbula definida e seu nariz pontudo. Mas seu sorriso e seus dentes não eram nada parecidos com os meus. Eles eram pontiagudos e longos, projetados para arrancar a carne do osso e rasgá-la em pedaços. Ele estava me puxando, me arrastando pela terra, mais fundo na escuridão novamente. "Quem é você?" eu perguntei, e naquele segundo ele mudou completamente. Não era como em um filme de terror, quando você vê um homem se transformar em lobisomem em questão de minutos. A metamorfose não foi lenta e prolongada. Em vez disso, aconteceu em uma fração de segundo. Pisquei e o homem que se parecia comigo não estava mais lá. Em seu lugar estava um monstro indescritível, alto, com membros longos, pele cinza pálida e olhos negros como breu. Sua mandíbula se desequilibrou ao revelar dentes mais longos e afiados do que os pertencentes a um lobo ou urso. Essa coisa parecia feita de sombras. Um tiro foi disparado de repente, tirando-me do meu transe. Percebi que estava sendo arrastado para longe da base. A criatura segurava meu ombro entre as mandíbulas e mordia com tanta força que eu podia senti-la arranhando o osso. Outro tiro foi ouvido e ouvi algumas pessoas gritando. Ouvi passos e ouvi algo se aproximando de mim. A coisa tentou me pegar com suas mandíbulas e era tão grande e tão forte que conseguiu momentaneamente. Eu me debati e soquei seu rosto, chutando-o nos olhos. Meu ombro estava ardendo e meu braço parecia estar pendurado por um fio. A carne começou a rasgar e sangrar. A criatura quase arrancou meu braço quando outro tiro foi disparado. Dei mais um chute forte no rosto e o monstro, já ferido, me jogou no chão, soltando um gemido baixo de dor. Ele caiu, sua forma se transformando em uma grande poça negra de escuridão, como um derramamento de óleo, antes de deslizar noite adentro como uma centopeia infinitamente longa. Misturou-se perfeitamente com as sombras e desapareceu um segundo depois, assim que alguns soldados chegaram. "Você está bem?" um deles perguntou, ajudando-me a ficar de pé. "Cara, nunca pensei que viveria para ver alguém ser atacado por um leão na montanha. Você tem sorte de estar vivo." Levei alguns segundos para compreender o que ele estava dizendo. Era tão bizarro. A coisa que acabara de me atacar não se parecia em nada com um leão da montanha. Era grande, alto e humanoide. "Cara, você é cego?" o outro soldado falou. "Aquilo não era um leão da montanha." Dei um suspiro de alívio. Eu não estava louco. Alguém também tinha visto a coisa. "Era um lobo, cara. Um grande lobo cinzento. Nunca vi um tão grande. Você com certeza tem sorte de estar vivo. Isso é certeza. Você quer que a gente chame uma ambulância?" Eu balancei a cabeça. "Não, eu vou ficar bem. Eu posso andar", falei. Olhei para os dois, como se estivesse julgando por mim mesmo novamente se eram humanos ou não. Mas sim, eles eram meus colegas. Se não fosse por eles, eu teria sido o jantar daquela coisa. Os dois me levaram de volta à base e tentei decidir se deveria contar a verdade sobre o que realmente tinha visto. Mas a cada minuto, as memórias começaram a parecer cada vez mais surreais, a ponto de até começar a me convencer de que havia exagerado no que aconteceu. Talvez fosse um leão da montanha ou um lobo cinzento, longe da matilha, desesperado por comida. Mas não. As memórias poderiam ter sido apagadas, mas as marcas dos dentes não.
e eram estranhas e totalmente diferentes de tudo que um lobo ou um leão da montanha pudesse deixar. Quando fui à enfermaria para examinar as mordidas, me disseram que nunca tinham visto nada parecido antes. Depois de vários exames de sangue e antibióticos, eles nunca descobriram o que havia de errado comigo ou como me livrar dos meus sintomas. O sonambulismo é o principal dentre eles. Eu levantava da cama do hospital durante a noite e seria necessário uma equipe inteira de seguranças para me levar de volta ao quarto. Eu estava desesperado para escapar, para ir ao campo de terra. Tudo o que puderam fazer foi observar enquanto meus sintomas pioravam e formações pretas semelhantes a veias começavam a se espalhar pelas mordidas, como uma praga sombria espalhando-se por todo o meu corpo. Tudo está tão frio agora e sinto que estou perdendo o controle. Não quero me sentir assim, mas não posso evitar. O que quer que tenha me mordido me infectou. Seu contágio está se espalhando por todo o meu organismo e não consigo mais combatê-lo. Tenho essas janelas de tempo quando estou são o suficiente para falar e viver minha vida. E então tenho um período de escuridão em que não me lembro de nada. Eles me deram alta recentemente e me recomendaram voltar para casa. Acho que estão preocupados por me terem tão perto da base. Eles não sabem mais do que sou capaz. Na maioria das noites, acordo longe de casa e não sei como cheguei lá, assim como naquela noite no campo de terra, como se estivesse sonâmbulo de novo, exceto que não é isso. É algo muito pior. As veias escuras estão se espalhando pelo meu pescoço em direção ao meu rosto, fazendo-me parecer estranho. As pessoas acham que são tatuagens faciais bizarras, avançando lentamente em direção ao meu crânio. Elas ficam me perguntando se estou bem, enquanto um suor escorre pelo meu rosto avermelhado e meus olhos se movem como um paranoico. Os apagões estão ficando mais longos. Não sei quanto tempo mais me resta para eu ser eu próprio. Estou com medo do que vai acontecer quando essas veias chegarem ao meu coração e minha mente. Quem sabe quanto tempo me resta antes de sair vagando pelos campos de terra procurando por uma refeição. Até a próxima. Obrigado.